Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada. A Live TV PG foi esta claridade premiada inúmeras vezes que surgiu na horinha certa. O programa Quarta Dimensão visita seus lares às quartas-feiras, através da Live TV Ponta Grossa, 10 horas da manhã. Assista e divulgue. É um favor que nos faz. O dia mais importante da história para nós terráqueos será a separação de bodes e ovelhas quando Jesus voltar. O Cristo juiz vai dividir os maus e os bons. Naquela hora, é claro. Ovelhas reencarnarão na terra promovida, porque a terra não será esta, não. A terra será esta, mas com todos os aperfeiçoamentos que Deus vai proporcionar. Os bodes, estes serão expulsos para o planeta inferior, onde haverá pranto e ranger de dentes. Numa repetição do exílio dos adâmicos para nosso planeta. Data decisiva, aquela data decisiva será aproveitada pelo Cristo para definir salvação. Então você veja só, apenas caridosos serão chamados para o reino. Você veja a importância de ser fraterno. Porque Jesus diz, estive com fome e me destes de comer, com sede e me dessedentastes, nu e me vestistes, doente e preso e me fostes visitar. Palavras do Cristo em Mateus 25, versículos 35 e 36. É aquele ditado: quem faz o bem está emprestando a Deus, faz empréstimo para Deus e recebe de volta. Quem faz para algum necessitado está fazendo para o nosso Cristo. Ele esteve com sede quando o pobre esteve com sede e bateu em sua porta. Perceba o valor do anúncio de Jesus, amigo. Todas as invenções salvacionistas dos teólogos desaparecem. Toda essa montagem aí vai pro lixo. E a caridade assume o papel da redenção da humanidade. Fora da caridade subsistirão apenas decepções e promessas vazias. No dia do juízo final, o Cristo juiz mostrará o caminho para o reino que está sendo preparado desde o começo do mundo. O tema de hoje será: exemplos reforçam a fé. Todas as noites de quintas-feiras, tia Albertina trazia histórias edificantes, lá no meu tempo de criança, que tornavam agradáveis os serões da família. Naquele tempo nada se cogitava em termos de televisão.
Tia Albertina narrava casos e causos que alcançavam o nosso cotidiano como fantasias recreativas e edificantes. Seja real ou fictícia, toda historiazinha contém carga de influência para o bem ou para o mal, para alegrar ou para entristecer. Tia Albertina procurava enaltecer o lado positivo da vida e apontava as vantagens da moral e da ética. Quando Jesus ordenou aos apóstolos que pregassem evangelho, deixou implícita recomendação de que mesclassem parábolas. Ele mesmo forneceu o exemplo. Os ensinamentos aparecem vinculados a narrativas que facilitam que se entendam as dificuldades doutrinárias. Diz o Evangelho, por meio de parábolas os ensinava, na medida em que crescia o entendimento deles. Em particular, todavia, os apóstolos eram informados do verdadeiro sentido das suas revelações, das suas parábolas. Marcos 4, versículos 33 e 34. Diferente de nós, o mestre usava sempre histórias reais, que guardava na sua memória prodigiosa. Memória que tinha o quê? Tinha milhões de anos. Por que usar algo inexistente se lhe sobravam experiências incontáveis de séculos e milênios? O primogênito de Deus no planeta Terra não poderia ter rivais entre os homens em termos de registro de acontecimentos importantes. Decorar é próprio de nós humanos. Como Cristo do planeta Terra, o Mestre acionava e aciona e acionará sempre a sua memória intuitiva. E todos os detalhes aparecem imediatamente. Não vai nenhum desdouro ao trabalho de escritores, meus amigos. Não estou criticando ninguém, porque nós somos humanos. E humanos são diferentes de alguém como Jesus, que cumpriu todas as suas etapas como alguém perfeito e completo vivente. Desde que seja edificante, eu não vejo ilícito em nos servirmos da imaginação para alicerçar exemplos. Elas valem bastante, amigos. Ninguém esqueça que o apóstolo Paulo apelou para os poetas gregos para reforçar sua tese da imanência de Deus. No seu discurso de Atenas, Paulo disse: em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas disseram. Quando digo que Jesus usava apenas histórias reais, me refiro ao colossal acervo das suas experiências milenares. No que concerne ao nosso Rabi, nada existiu que ele não tivesse presenciado e até mesmo participado. Tendo na memória esta coleção de fatos reais, o
oriundos de experiências do passado, por que procuraria Jesus algo fictício para provar suas teses? Acresce fator que consideramos muito importante. Nós esquecemos ocorrências do mês passado. Esquecemos. O mestre tinha tudo presente na memória. Crônica infindável de fatos acontecidos em milhões de anos. Tudo se encontrava fresquinho na sua mente para que ele utilizasse nas suas pregações. Aproveitando o gancho, já que nos cederam esse gancho, vamos comentar parábola que os saduceus modernos acusam o Nazareno de plágio. Isto é fantasia de Jesus, ensinam alguns setores do cristianismo, perturbados com as verdades explicitadas naquele texto. Tais verdades contrariam doutrinas da igreja deles. Para aqueles que acreditam que após a morte o corpo dorme, conversa entre Abraão e o rico da parábola incomoda. Parece dois elefantes na sala de visitas. No entanto, Jesus, com toda a sua autoridade, indiferente aos pruridos sectários, colocou palavras na boca de Abraão e na boca do rico, que já haviam morrido. E agora, senhores teólogos, como sustentar que os mortos dormem no sepulcro e nem falam e nem ouvem? Tentando validar teoria absurda, eles teceram argumento de que o mestre utilizou o texto de escritor pagão, só para fugir do flagrante. É a coisa mais esdrúxula que eu já escutei. Jesus transformado em usuário de fábulas e ainda por cima, plagiário, completamente fora dos seus padrões éticos. É o fim da picada, amigos. Se os mortos ficam dormindo na sepultura até o juízo final, Jesus estaria falseando a verdade, apontando o diálogo entre os dois. Eles já haviam desencarnado e Salomão ensinou que os mortos estão petrificados no túmulo. Argumentam os galalaus, sem ficar vermelho, sem ter o menor rubor no rosto. Baseados em Salomão, tais teólogos confundem corpos com espíritos. Corpos, inclusive fôlego, realmente se apagam e morrem. Espíritos, porém, jamais morrem. Uma coisa é uma coisa, senhores saduceus, e outra coisa é outra coisa. O rico falou as seguintes palavras na parábola formulada por Jesus: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe os dedos e me refresque a língua, porque me sinto atormentado com este calor. Lucas 16, versículo 24. Palavras de Jesus. Dizendo tratar-se de ficção, eles batem os pés agressivamente, sem atinar quanto ao prejuízo da sua própria doutrina. Trata-se de texto terceirizado por Jesus, argumentam eles descaradamente. É coisa de pagãos. Morte produz sono e esquecimento generalizado. Eles dizem.
Quando falamos que a Bíblia tem participação de humanos, todavia, a relação deles é outra. E nós perguntamos, se o escritor do paganismo mereceu lugar na Bíblia, por que não os demais? Estas figurinhas, contudo, não se livrarão tão cedo de tais fantasias. Por incrível que pareça, nos mundos espirituais existem criaturas que se conservam fiéis à religião terráquea depois de mortos. O fanatismo delas é tão grande que elas demoram a perceber que já se encontram no outro plano. Essa parábola de Jesus tem sido pedra no sapato de teólogos. Os gajos se dizem adoradores da Bíblia, como se a Bíblia fosse Deus. Mas na hora que a Bíblia contraria seus desejos e os seus delírios, eles pulam fora. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta e continuaremos pregando o Evangelho para vocês. Muito obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. Aos telespectadores repetimos o pedido de sempre. Por favor, amigos, comentem esses trabalhos. Com estrutura mínima, somente com divulgação coletiva, ampliaremos objetivos. Os trabalhos vêm gerando resultados. Mas eventual mérito pertence inteirinho a Deus. O próprio mestre expressava esta realidade que eu falo. O Pai está em mim. E é Ele mesmo que realiza as obras. João 14, versículo 10. Vejam só. O próprio Jesus atribuía tudo o que ele fazia a Deus. Nós entregamos a nossa humilde participação a este Deus maravilhoso. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins. E as palestras esperam audiência pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos a colaboração do Fernando e do Zube. Além da cordialidade, será justo acrescentarmos também competência destes nossos companheiros. Outro grupo merecedor de nossa gratidão é formado pelos que registram seus nomes, prestigiando o programa das quartas-feiras. Quartas-feiras tem o programa Quarta Dimensão. Que Deus abençoe e guarde todos esses nossos amigos que eu considero colaboradores. Agora a continuação do assunto de hoje. Exemplos reforçam a fé. Jesus estava dando colher de chá a escritor de ficção. Dizem aquelas figurinhas descomprometidas com a verdade, nada sérias. Eles colocam a Bíblia em saia justa, com interpretações levianas e contraditórias. Acolá exaltam o poder divino como única fonte. E logo em seguida noticiam um conflito entre Deus e o maligno. Conflito?
Guerra entre Deus e o maligno é a coisa mais ridícula que se possa conceber. Nunca explicaram tantos anos de guerra entre o detentor de todo o poder, porque a Bíblia diz que Deus tem nas mãos todo o poder. Não existe uma migalhinha de poder fora deste conjunto que pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. A Deus e ao seu Cristo. Eles nunca explicaram isso. Nunca explicaram tantos anos de guerra entre o detentor de todo o poder e na outra ponta Satanás exaurido e sem forças. Se esse Satanás existisse, seria um absurdo. Eles têm que se contorcer de galho em galho porque a Bíblia destrói suas falsidades. A famosa parábola do rico e do Lázaro vem abrindo os olhos desses iludidos pela teologia salomônica. Salomão, esclerosado pela velhice, pelos excessos sexuais, adorador de ídolos, registra em seu livro o tipo de morte da preferência dele. Porque desaparecer sem volta foi o seu apelo desesperado. Colocou na Bíblia aquilo que ele queria que acontecesse. Salomão, pervertido pelas suas 1000 mulheres, desamadas elas, só poderia optar pela falência múltipla do bom senso. Pudera. Ser humano envolvido com 1000 fêmeas não pode se encontrar em boas condições mentais. Tem um parafuso solto na cabeça desse Salomão. Na parte que nos concerne, aceitem ou não, a verdade revela que foi o espírito de Abraão mesmo. Eu concordo plenamente com a Bíblia. Foi Salomão mesmo que se comunicou com o rico da parábola. Porque ninguém está morto. Para Deus todos vivem, como diz o Evangelho. É outra prova de que existe consciência depois da morte física. Os 5 sentidos morrem juntamente com o corpo, mas são substituídos pelas percepções inerentes ao espírito. Não precisaremos apontar o mestre como autor de histórias em quadrinhos para fugir ao opróbrio da exaltação do rei e o descrédito de Jesus. Porque Jesus disse, Deus não é Deus de mortos. Se esse sono fosse verdade, Jesus estaria divulgando mentiras, apontando a continuidade incessante da vida. Jesus é muitas vezes maior do que Salomão, e foi ele que me autorizou confirmar que Abraão se encontrava vivo e conversando na sua parábola. O espírito de Abraão estava plenamente consciente quando conversou com o rico da parábola. Aquela conversa realmente aconteceu. Ela não é ficção, não. Jesus não estava de brincadeirinha, como alguns pregadores tentam divulgar e iludir os seus ouvintes. Ele estava legitimando doutrina universal, absolutamente séria. Nosso Rabi desenhou detalhes do cotidiano das pessoas, desde dracma perdida até filho abandonando a casa paterna. Desde ovelha desgarrada até as 5 virgens, que esqueceram a reposição de azeite nas lamparinas.
A propósito de histórias edificantes, a palestra nossa desta semana, motivada numa delas que veio às nossas mãos de forma singular. Vejam que o nosso tema é exemplos reforçam a fé. Tratando-se de uma história edificante, somos obrigados a aproveitá-la, amigos, porque todo exemplo é importante para incutir subsídios em nosso cérebro, em nossa mente, em nossa memória. E nosso primeiro passo será viajarmos pela imaginação para o Harlem, bairro negro de Nova York. Também será necessário recuar no tempo alguns anos. No terceiro andar de edifício de arenito vermelho, bebê de 2 semanas está chorando desesperadinho, sem parar. O corpinho dele treme e ele se contorce de dor. Mas Clara Rile, a velhinha que o segura, não conhece remédio para aquela aflição. Aquilo que tem disponível, porém, isto aquela mulher lhe entrega em doses maciças de compaixão. Acomodada na velha cadeira de balanço, Clara Rile faz tudo para acalmar a criança. No entanto, ela sabe que só o tempo apagará aquele fogo. Ainda no ventre da mãe, ela adquiriu a dependência da heroína. E nada será possível fazer se não esperar por resultados. Numa angustiosa expectativa debruçada sobre o filho de adoção, Clara conversa com ele. Eu amo você, querido. Deus o ama e sua mãe também faria tudo em seu favor se não estivesse doente. Lhe diz a velhinha. As palavras são formas de minimizar seus próprios sentimentos. Em seguida ela o faz mamar, mergulha o menino na banheira, morda e cantarola em voz baixa para que ele se acalme. Talvez em breve ele sorria, disse Clara ao visitante. Então a gente terá certeza de que também ele, aquele bebê, está se esforçando. O essencial é continuar lhe dando amor e confiando em Deus, afirma Clara, se desdobrando em atenções. Mama Rile, ela é chamada por este nome, é pequenina como pintura de anjo, de pele parda e halo crespo de cabelos brancos na fronte. E ela explica ao visitante, este bebê quer coisa indefinida para ele. Essa alguma coisa é a maldita heroína que foi inoculada em seu sangue antes de nascer. A criança é viciada antes do nascimento. Pode ainda demorar bastante tempo antes que ela se veja livre do pesadelo. Em reunião conjunta, psiquiatra, assistente social e psicólogo examinaram o bebê e prescreveram receita assinada pelos 3. Todos eles. Não foi prescrito remédio, porque o remédio não cabe nesta síndrome, explicou o médico.
Os 3 profissionais prescreveram exatamente aquilo que Mama Haley vem praticando naqueles anos todos. Bastante paciência, imensa dose de calma, tudo isso misturado num caldo generoso de compaixão e de amor. Com esses ingredientes a cura é certa, informa ela com a certeza estampada no rosto. Sempre assim. A recuperação funciona, mas este é apenas o começo da história para quem vai ser filho de Mama Haley. Esta mulher, quando sua história apareceu nos jornais, tinha 79 anos. Vamos encerrar mais este bloco, meus amigos, para a colocação dos comerciais do canal, mas daqui a pouco prometemos, vamos voltar aqui para continuar a história. Muito obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Biblistas distraídos continuam desatentos à Bíblia. Getúlio, me interrogou alguém, por que certos pregadores gastam tanto tempo argumentando que se deve obedecer à interrupção do trabalho no sábado? A resposta é simples. Quando eles descobriram que o próprio Jesus ordenou ao paralítico de Betesda que carregasse a cama, eles perderam o rumo. Já pensou Jesus dizendo coisa fora do contexto daquela religião? Era sábado e o Nazareno, com autoridade e clareza, determinou: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Carregar cama é trabalho, e que trabalho! Todas as estratégias dos saduceus perderam fôlego. E eles agora tentam confundir, pelo excesso de discursos. Simples versículo, no entanto, desmonta seus inúmeros argumentos. Graças a Deus, há 2000 anos, num sábado, Jesus disse ao paralítico curado: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. Não fosse a clara advertência e não conheceríamos a opinião de Jesus. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do assunto de hoje. Exemplos reforçam a fé. Naquele 5º andar do prédio sem elevador, Clara educou 40 crianças, mais 3 que nasceram do seu ventre. Depois dessa epopeia, quando a sociedade tomou consciência do seu carinho pelos carentes, ela viu seu sonho virar realidade. Motivados pela saga da incansável batalhadora, mobilizaram-se recursos públicos para ampliar o seu trabalho. Surgiu a Haley House, abrigo sem igual, encravado no coração da noite das drogas de Nova York. Na ocasião em que essa história foi divulgada pela mídia,
ela já completara a recuperação de 487 crianças. Muitos chegaram sem a menor perspectiva, incapazes até de chorar, retraídos pelo medo e pelo abandono. Certos visitantes, algumas vezes, tentavam obstruir a trajetória de Mama Haile. Esta criança não tem a menor chance de recuperação, e apontavam o rolinho de carne se contorcendo no berço. Isso aí mais parece bicho. Diziam, melhor seria devolvê-lo para o lugar de onde veio. Clara Haile os encarava, penalizada pela falta de compaixão, e retrucava: bebê será sempre bebê. Dentro da Haile House, ela cobriu tudo de flores e de cores, fazendo contraponto ao vício espalhado pelos arredores. Naquela cidade, 5.000 mães anualmente transmitiam o inferno das drogas para os filhos. O pesadelo começava do outro lado da rua, nos prédios abandonados, e se mantinha pela persistente ação de traficantes em esquinas movimentadas. O vício se detém e muda de rumo quando se aproxima daquele prédio na rua 122 Oeste, na cidade de Nova York. Morador de rua aponta o prédio e exclama: ali moram os anjos. E os anjos continuam chegando. Mães desesperadas os carregam de delegacias de polícia e hospitais e de outros órgãos públicos. Brancos ou negros, os bebês que começam a vida fraudados agora são devolvidos para a recuperação. Todos vão se livrar dos seus fantasmas, promete Mama Haile. Todos os meus filhos alcançam esta graça. As crianças permanecem no lar até 18 meses, em média. Clara opera a mágica sem dramatizar ou contar vantagens. Treinou 7 auxiliares de creche e 3 ajudantes, que dormem no local, como imitadoras da sua ternura tranquila e atenciosa. Apesar da equipe, ela sobe e desce as escadas como se fosse meio século mais moça. Ela entra e sai dos quartos, sempre sorrindo, oferecendo atenção para todas as internas. Tudo se interrompe quando Mama Haile aparece. Este lhe mostra o desenho que acabou de fazer, mancha de linhas entre recortes colados de velhas revistas. Outra balança as contas brilhantes que está enfiando num cordão para a montagem de um colar. Por toda parte se encontram crianças radiantes, com os olhos brilhando, sorridentes e felizes. Por toda parte se encontram crianças abençoadas pelo Pai Celestial. Eu danço como Michael Jackson, grita menino procurando chamar a atenção. Você vai brilhar 2 salões, murmura Clara. Você é maravilhoso, filho. Para o imitador de Michael Jackson, Mama Haile define sorriso especial.
E vocês naturalmente estão interessados em saber por quê. Dias atrás, ela o surpreendera rabiscando crítica ao que considerava a sua mania de limpeza. A criança criticando Clara, imagine. As crianças podem ser anjinhos, mas eu não sou, diz ela. Exijo disciplina e até me zango algumas vezes. Isto jamais significará que eu vou agredi-los, não. Eu sou contra. Não aceito humilhações contra esta gente miudinha. Agora, quanto à disciplina, eu não abro mão, ela diz. Mama Haley mantém conversa séria com o rebelde. Ela lhe disse: aposto que o Michael Jackson nunca gostou de sujeira. E para arrematar, ela chama sua atenção com energia. Quando tiver resolvido que quer viver numa casa bonita ou numa bagunça, por favor, vá me avisar. E se afasta pisando miudinho, irritada. Agora na sala de recreações, olhar especial com que ela o contempla mostra que as censuras terminaram. Para completar a doce reconciliação, ela lhe diz: você hoje está igualzinho ao Michael Jackson, filho. E voltando para o grupo que se reunia em torno dela, Clara proclamou com sincero entusiasmo: vocês são as crianças mais lindas do mundo. Todas ficaram envaidecidas e satisfeitas, porque sabiam que Mama jamais mentiria, especialmente para elas que eram seus tesouros. Cada uma das internas sabe quem é sua mãe e são visitadas pelas mães. Algumas muito pequeninas não entendem que as mães vivam noutra casa. Até o título oficial da causa do afastamento produz arrepios e mal-estar. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, esse Facebook Live TV PG transmite mais programas de agrado dos telespectadores. Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, Odine Cardeiro com Carro em Casa e Janaína de Oliveira com o infantil Mundo de Alegria. Em sua trajetória ascensional, este Facebook continuará trazendo apresentadores com assuntos que agradam. Assista você também a Live TV PG. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as manhãs de quartas-feiras, 10 horas da manhã, quando comparecemos na Live TV para divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima quarta-feira, 10 horas, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Exemplos reforçam a fé.
programas de recuperação e reabilitação para viciados, assustava e mantinha as mães longe das crianças. Minha mãe está doente, informa Pinguinho de gente, chamado Peter, de apenas 6 aninhos. E todos se comovem diante da sua fragilidade. Mamahil levanta a voz profética dizendo: parte da cura consiste em que mãe e filho se apaixonem e se encontrem e se amem. Esta é a receita infalível para recompor as famílias. Remédio para a cura definitiva será sempre o amor, diz aquela mulher. Não existem atalhos. Por isso, dentre as regras básicas da Haley House, se encontram exigências de que as mães visitem os filhos, pelo menos semanalmente. Minha mãe me visitará hoje, diz a menininha Clarice. A mulher chega, trazendo doces e um pequeno brinquedinho. E ela tenta se justificar. Semana passada eu não pude visitar Clarice. Não consegui dinheiro para trazer alguma coisa. Clara Rile retrucou de imediato: é você que a criança deseja, muito mais que doces e brinquedos. Mães viciadas recebem psicoterapia e aconselhamento nos programas de reabilitação. O elemento mais forte e transformador, no entanto, se encontra no exemplo benfazejo de Clara. Cuidando das crianças, ela incentiva a volta ao pudor da parte das mães. Eu sei como foi isto, ela diz. Você foi confrontada pelos problemas da vida e tentou resolvê-los por caminhos tortuosos. Você tem errado bastante, filha, mas não precisa ficar pagando vida inteira. Será preciso reagir e mudar. Suas palavras são comuns, mas o Espírito de Deus se encontra nelas, e a infeliz é convencida pela força da misericórdia. Clara leva a menina mãe de primeira viagem para o dormitório das meninas, enfeitado de babados coloridos. A jovem passa pela sala de estar, lugar tão calmo como o jardim, com cadeiras brilhantes e polidas pela limpeza constante. Alguns desses móveis são novos, lhe diz Mama Haley. Outros são mais velhos do que você. A conversa tem único objetivo: cortar os laços do vício e trazer a mulher para a realidade. Clara surpreende a moça dizendo acreditar dela, quando ela se sente que ninguém acredita mais. Você também pode fazer isto, filha.
Você tem condições de criar um lugar bonito para viver. Coloque a alma no programa de reabilitação. Se esforce. Retorne aos estudos. E você ainda será bênção para muita gente. A experiência dos resultados mostra a eficácia dos métodos de recuperação de Mama Haley. Dos 487 bebês recebidos na Haley House, somente algumas dezenas deixaram de voltar para as suas mães. O milagre da compaixão funcionou, alcançando mães e filhos, numa demonstração autêntica de solidariedade. Ela amava cada interno como se tivesse nascido do seu ventre. Recorda sua filha Lorraine. Só aos 13 anos eu descobri que aquelas crianças não eram meus verdadeiros irmãos. Nunca deu para notar a diferença. Este é o vértice do ângulo mágico. A caridade sem rosto, sem rótulo, sem qualquer interesse por trás, inteiramente dentro do espírito cristão. Caridade sem propósito de aliciar adeptos, não incentivadora de ofertas e completamente descrente do inferno teológico. Ninguém tem medo do inferno quando age dentro do cristianismo. Enfim, aquele trabalho fraterno e autêntico pregado pelo nosso Cristo. Esta mulher simples, chamada Clara, ungida pela graça divina, modificou o destino daquelas crianças. Jesus, certa vez, surpreendeu os próprios apóstolos, dizendo: eu vim para lançar fogo à terra, e desejaria que já estivesse incendiando. Lucas 12, verso 49. Misteriosas e inexplicáveis palavras surpreenderam seus próprios apóstolos. Certamente ninguém apontará o mestre como incendiário. Este fogo não destrói, nem será agente de morte. Este fogo significa ressurreição e vida. Este fogo é aquele exercido por Clara no seu papel de missionária junto às mães viciadas. Esse incêndio só pode ter sido desencadeado por lança-chamas, escondido no coração dos arautos da fé. Alguém já disse que toda espécie de amor é fogo vivo. Quando Jesus expressou sua vontade de incendiar o planeta, ele imaginava tais labaredas. Pau de lenha encravado em cantinho escuro de floresta pode apodrecer e morrer de velho. Mas aquele pedaço de madeira é também passível de combustão. Ele tem todos os elementos para produzir labaredas. Ele é capaz de incendiar o mundo. Ele pode se transformar em chama para cozinhar o alimento para crianças com fome. Ninguém incendeia pedra. Ninguém incendeia pedra. Mas corações humanos aquecidos pelas chamas do amor universal, estes se tornam verdadeiros exemplos e verdadeiros incentivos para o trabalho cristão.
Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, além dessa câmera, nós estamos vibrando e pedindo tudo o que for de melhor, tudo o que for de bem, tudo o que for agradável, saúde, paz, harmonia e amor. Principalmente amor, porque o amor é a força divina que Deus espalhou pela terra. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.